Uma outra notícia, hoje, 533 pessoas presas por participarem de protestos pós-eleitorais na Venezuela foram libertadas. Quem confirmou essa informação foi o procurador-geral do país. O governo venezuelano afirmou que mais de 2.000 pessoas foram presas por participarem de protestos após a contestada eleição de julho, na qual o presidente Nicolás Maduro foi declarado vencedor pelas autoridades eleitorais. A oposição alega que a eleição foi vencida pelo ex-diplomata Edmundo González e mostrou cópia, inclusive, dos registros de votação. Um dia antes da libertação dos presos, o corpo de Jesus Alvarez, detido durante os protestos contra a farsa eleitoral do ditador Nicolás Maduro na Venezuela, foi entregue aos familiares no último sábado. As autoridades inicialmente negaram a morte. Você, Cristiano Beraldo, 533 presos após os protestos que aconteceram logo após as eleições na Venezuela foram soltos e muitos do regime de Nicolás Maduro aplaudem como se ele fosse o democrata da vez. O problema é que esses aplausos vêm não apenas dos seus apoiadores e pessoas que usufruem das benesses do poder, mas vêm de outras partes do mundo. E aí a gente tem que se perguntar qual é a vantagem que essas pessoas estão levando para passar pano para um ditador que tem esse tipo de comportamento. Essas prisões, esse golpe que foi aplicado por Nicolás Maduro para se manter no poder às custas de perseguição a seus adversários, prisão de populares, de pessoas que estavam ali tentando expressar a sua opinião, isso tudo tem um efeito devastador para um país com uma reserva de petróleo gigantesca, que se tornou uma peça importantíssima na dinâmica do tráfico internacional de drogas para o mundo e que está aqui, nosso vizinho, e que conta com a nossa vista grossa. É, de novo, Caniato, mais uma demonstração de como o Brasil se apequenou no jogo internacional. Pois é, mais de 2.000 pessoas foram presas após a eleição que colocou o ditador Nicolás Maduro mais uma vez na cadeira de presidente da República. Agora, Mota, mais de 530 foram libertados das cadeias venezuelanas. A receita dos ditadores é sempre a mesma, é sempre farsa ou força. A farsa, no caso, é a democracia, entre aspas, venezuelana. É uma democracia diferente, com um sabor bolivariano. A força é o elemento que apoia a farsa. Agora é preciso dizer, Maduro não teria força se não existisse um número enorme de homens e mulheres dispostos a servir de capangas e a cumprir as suas ordens. É o que a filósofa Hannah Arendt chamava de a banalidade do mal. É o funcionário que serve ao ditador usando como desculpa: estou apenas cumprindo ordens. No século XXI, essa desculpa não vai mais proteger ninguém. Você, Dávila, as análises sobre esse processo na Venezuela, e teve, inclusive, eu trouxe aqui a informação, o corpo de um detido foi entregue praticamente em decomposição para a família. Muitos se questionam, acontecerá alguma coisa com o regime de Nicolás Maduro? Será responsabilizado? Difícil, né? A justiça está na mão de Maduro. É verdade, Caniato. Aliás, isso me parece um movimento pré-posse de Donald Trump, que vai jogar duro com Maduro. É um jeito para mostrar que ele não é tão cruel assim, mas é uma crueldade, é uma barbaridade numa escala absurda. Mais de 7 milhões de pessoas deixaram a Venezuela por causa de perseguição política, fome e o desastre bolivariano. 7 milhões de pessoas representa 20% da população do país. Deixaram o seu país, deixaram famílias, deixaram os seus bens e a sua história porque não aguentam mais a mão pesada de um ditador sanguinário. Por isso, não é fazendo essa amostra grátis de soltar
meia dúzia de protestantes que vai mudar a imagem desastrosa desse ditador que merece ir para a cadeia, como é hoje o número de ações penais que já existem contra Nicolás Maduro. Se ele deixar a Venezuela, ele será preso. E é esse o lugar que se deve colocar uma pessoa que tratou com tanta crueldade o seu povo. Esse é um bom ponto trazido pelo Dávila, Beraldo. Só para a gente fechar esse assunto, a chegada de Donald Trump à Casa Branca deve interferir de alguma forma no regime de Nicolás Maduro, ainda que de forma indireta? Interfere porque o clima nos Estados Unidos ele passa a ser ativo e não reativo como foi no governo de Joe Biden, ou está sendo ainda no governo de Joe Biden. Por quê? Porque, como eu disse, a Venezuela se tornou um player importante na dinâmica do tráfico internacional de drogas. E esse é um problema muito grave para os Estados Unidos. E eu não tenho dúvida de que haverá uma ação muito mais efetiva a partir do dia 20 de janeiro, com o governo Donald Trump, para combater essa quantidade gigantesca de drogas que chega aos Estados Unidos, que se movimenta pelo mundo, porque esse dinheiro das drogas financia também movimentos terroristas. Aliás, o Bashar al-Assad, que fugiu para a Rússia, tem aí desvendado o seu esquema com o tráfico de drogas, que deixou sua família bilionária. Enfim, eu acho que isso muda, sim, com a chegada de Donald Trump.